Essa é a aula 4 do primeiro módulo do curso de aleitamento materno. A gente vai conversar sobre o que o bebê precisa quando nasce, o que ele vai demandar de você e o que você vai ter que entregar. Inicialmente, quando o bebê nasce, ele precisa basicamente de duas coisas: a alimentação e o contato com a mãe. A alimentação é um tema muito extenso, então a gente vai tratar mais para frente em uma aula especialmente voltado para esse tema. Agora a gente vai conversar sobre o contato com a mãe. Esse bebê acabou de nascer, tudo para ele é novo. A luz, o toque, mudança de temperatura, mudança de superfície, usar roupa, usar fralda, o som, a forma como chega para ele, tudo para ele é novidade. A mãe, por outro lado, está atenta a tudo que está acontecendo com o bebê, o que é um pouco cansativo fisicamente e angustiante, porque a mãe ainda não sabe o que os sinais do bebê querem dizer. O que é muito natural, vamos lembrar que bebês não vêm com manual de instrução. Mas o que a gente precisa, então, para que o contato com a mãe gere o vínculo, um bom desenvolvimento de linguagem, de comunicação, para que a alimentação se desenvolva, para que todo o desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê aconteça? A gente precisa de tempo e presença da mãe junto com o bebê. Então, a primeira recomendação que a gente faz é Golden Hour. O nenê nasceu, fica com a mãe naquela primeira hora. E após a Golden Hour, a gente recomenda que a mãe faça alojamento conjunto com esse bebê. Algumas famílias optam por deixar o bebê no berçário durante a internação, seja porque os pais querem descansar, seja porque eles vão receber visitas, eles preferem que o bebê não esteja no quarto, às vezes até porque eles estão inseguros sobre como cuida daquele bebê. Estão aproveitando o recurso da equipe de enfermagem que está ensinando e também está cuidando do bebê. De qualquer forma, o bebê ficar com os pais em alojamento conjunto traz muitos benefícios. Lembrando que alojamento conjunto é quando o bebê fica com os pais no quarto ali da mãe, né? Do lado, o bercinho do lado da cama da mãe. A outra opção é quando o bebê fica no berçário, mas o melhor é que ele só vá para o berçário quando ele precisa de algum procedimento, que ele, por exemplo, fazer a pesagem, que não dá para fazer no quarto, né? Às vezes não dá para trazer a balança, os bebês têm que ser pesados no berçário. Então, eles vão para os berçários, fazem os procedimentos e voltam para ficar com a mãe e com o pai. É muito melhor que eles estejam juntos o tempo inteiro, porque ali, naqueles primeiros 2, 3 dias, os pais já estão aprendendo tudo o que precisam para poder levar o bebê para casa com mais segurança. Eles estão entendendo ali como que está funcionando, né? O padrão do bebê, o comportamento do bebê. É um bebê que dorme mais? Precisa ser trazido para o peito? Precisa ser estimulado para mamar? Ou é um bebê que naturalmente vai acordar e vai vir para mamar? Como que troca essa fralda, como que dá esse banho. Então, é um tempo já que os pais eles vão se familiarizando com os cuidados. Então, os pais que ficam com o bebê em alojamento conjunto, normalmente eles tendem a ter alta um pouco mais tranquilos, mais seguros, por terem tido essa experiência de já estar cuidando do bebê desde que ele nasceu. Outro benefício é que esse bebê ficando com os pais, ele provavelmente vai mamar mais. Por quê? Porque às vezes o bebê está com um pouquinho de fome, está começando a ter fome, mas não é o suficiente para despertar e chorar. Se ele está no quarto e os pais estão vendo que ele começou uma movimentação, mão na boca, resmunga um pouco, faz um estiramento corporal, se estica, faz careta, eles podem ter a oportunidade de pegar o bebê e iniciar uma nova mamada. Por outro lado, se ele está no berçário, o que pode acontecer? Ele começa a se movimentar porque está com um pouco de fome, está começando a ter fome, estiramento corporal, uma careta, se estica, dá uma resmungada, mas às vezes não é o suficiente para provocar um choro, e às vezes ele até volta a dormir de novo. Só que esses sinais não foram vistos, não foram percebidos por ninguém, porque às vezes realmente não tem ninguém olhando, né, ali especificamente para o bebê, como os pais ficam dentro do quarto. E aí você deixa de ter oportunidade de amamentar o seu bebê mais uma vez. Então, essas pequenas mamadas que a gente vai fazendo durante a internação, né, os primeiros dias de vida do bebê, elas são importantes porque elas aumentam o aporte do bebê, o aporte de colostro, elas reduzem a perda de peso na alta e elas aumentam o estímulo de colostro, o estímulo de produção láctea da mãe. Quanto mais ele vem para o peito, mais ele estimula, mais ele está chamando o alimento. Mais esse alimento vem. Então, as refeições são suprimidas quando o bebê está no berçário, não chega a chorar, poderia ser uma mamada ali, né, um lanchinho entre uma mamada e outra, mas constituiria um pouco mais de volume, né, uma nova refeição, e ela deixa de acontecer se ele não está perto dos pais. Então, esses são detalhes que, na verdade, fazem diferença. Não é tão detalhe assim. Tem um impacto na segurança dos pais, no estímulo de produção láctea, no próprio treino do bebê no peito, no aporte do bebê calórico, né, do colostro hídrico, para que ele vá se alimentando,
e deixam os pais mais seguros e mais tranquilos na hora de levar esse bebê para casa. Existem alguns outros benefícios do bebê no alojamento conjunto com os pais, comprovados, e eu vou ler para vocês. Descida do leite mais rápida, tempo mais prolongado de amamentação total, tranquilidade materna ao presenciar todos os procedimentos de rotina junto ao bebê, né? Isso quando a mãe começa a ficar mais ansiosa por estar longe do bebê, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que está se passando. Isso pode inibir um pouco a produção de ocitocina, que é aquele hormônio responsável por fazer o leite descer e para fora das células, né, dos alvéolos e chegarem até o mamilo. Aumento da frequência de mamadas auxilia a prevenir hipoglicemia neonatal assintomática. Então, existe essa hipoglicemia, que é quando o bebê está com o nível de glicemia mais baixo, né, abaixo do que deveria, não tem nenhum sintoma visível, mas quando você faz o teste, você percebe, você descobre que o bebê está fazendo uma hipoglicemia assintomática. Quando o bebê tem alojamento conjunto, isso acontece menos. Melhor aproveitamento do colostro, se ele está com a mãe, ele mama mais, então ele aproveita mais esse colostro, e é importantíssimo na imunização natural do bebê. Mais rapidez no desenvolvimento da produção de leite, ganho de peso do bebê mais rápido, menos icterícia neonatal, que é quando o bebê fica amarelinho, né? Eu acho que vocês, se vocês não assistiram a aula do pediatra, ele vai falar sobre isso. Menos engurgitamento mamário e melhor controle e autorregulação dos sinais de fome e saciedade, o que vai auxiliar na prevenção da obesidade. Agora eu vou conversar com vocês sobre o desenvolvimento integral da criança, que acontece também por meio dessa contenção física que o colo dos pais promove. Mas o que é desenvolvimento integral? Eu vou explicar para vocês. Por desenvolvimento integral, a gente considera os aspectos físico, cognitivo e psicossocial, que são interligados e influenciam um ao outro por toda a vida. Vamos lembrar que são aspectos que conversam entre si. Eles estão relacionados, eles se afetam até o fim da vida. Gente, tudo é importante. Tudo. Os 3 aspectos são importantes. Olha que interessante. Tem uma fala numa publicação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal que diz: nascemos geneticamente estruturados para buscar o outro. Isso é incrível. Eu vou ler para vocês uma fala do neuropediatra Saul Sipel. Olhem só. Nos momentos em que o bebê se sente ameaçado, chora e esperneia. Essas reações são mediadas por sua estrutura neurobiológica. Então, olha só, quando um bebê chora e ele é acolhido pela mãe, ele registra aquela situação como uma situação de risco e ele recebeu uma proteção. À medida em que essas situações vão acontecendo, o bebê ele pode se sentir ameaçado por vários motivos. Por exemplo, quando ele é retirado de uma superfície de uma forma repentina, que ele tem aquele reflexo de Moro, o reflexo que ele abre os bracinhos. Seja qual for a situação, que ele chora e ele recebe esse acolhimento, ele registra no seu cérebro uma via, um caminho que vai sendo sedimentada no sentido de que ele tem proteção e os estímulos passam a ser cada vez menos ameaçadores. Então, ele vai se sentindo menos ameaçado conforme ele sabe que existe uma proteção gerada pelo vínculo com a mãe cada vez que ele precisa. Então, ele chora, ele é acolhido, ele é protegido e ele registra uma via, um caminho de resposta para aquela ameaça que se traduz em segurança. Estou seguro. E essas situações começam, então, a ser menos ameaçadores para ele. A mesma lógica vale para a falta de proteção. Então, quando ele chora e ele não é acolhido, ele registra de uma outra forma a situação de ameaça. Essa forma de registrar é a mesma forma que vai embasar a resposta que esse bebê vai dar depois, quando ele for uma criança, quando ele for um adolescente, quando ele for um adulto, para as situações de ameaça. Então, é como se fosse uma resposta de não proteção que gera alteração nas vias de registro de resposta para ameaças, e isso tem um impacto e tem uma forma de fazer a criança, o adulto, o adolescente reagirem lá na frente. Então, quando o bebê chora, ele não está fazendo birra, ele não tem essa consciência. Não é uma forma de controlar, de manipular a mãe. Ele tem só uma demanda, algo que está incomodando, tem alguma coisa acontecendo. E é a gente que vai dar essa resposta, né? Os adultos que vão dar essa resposta. A gente pega no colo, a gente conversa, a gente fala, mas o que está acontecendo? Qualquer resposta que a gente dê é uma resposta de atenção, de acolhimento, né? Isso é muito importante, porque eu ouço muito isso. Não pode pegar no colo, não pode tirar o bebê do berço, ele tem que ficar e aprender aonde que ele vai ficar quando ele não está mamando. Eu vou contar um outro caso para vocês que eu atendi.
foi um caso bem marcante para mim. Eu fui atender um bebê de 2 meses, já não era tão pequenininho assim. E a mãe tinha uma queixa de amamentação, de aleitamento materno. No determinado momento, no meio do atendimento, a mãe foi trocar o nenê. Era uma menininha. E ela colocou a nenê no trocador. E eu gosto de brincar com os nenês, de conversar, de agudizar a voz para chamar atenção, para ver como que está esse contato do bebê. E a menina me olhou de volta, ela estava me vendo, ela fez contato, ela percebeu que eu estava brincando com ela, mas ela não sorriu de jeito nenhum. E eu fui brincando, brincando, brincando. Ela já tinha mamado, ela estava saciada, não tinha uma demanda, não tinha dor, não tinha cólica, não tinha fome, e ela ficou me olhando, e ela não esboçou nenhum sorriso. E isso me chamou a atenção. Porque cá entre nós, eu sei fazer um bebê sorrir. E aí, eu comentei com a mãe, porque me chamou a atenção, eu falei, deixa eu te perguntar, quando você brinca com ela, você percebe, assim, se ela já começou a sorrir? E ela falou, então, essa é uma coisa que também está me chamando a atenção. Ela nunca sorriu. Ela não sorri. Ela olha e ela não sorri. E aí eu comecei a perguntar um pouco da rotina. Faz parte da consulta de aleitamento, mas também faz parte de tentar entender se essa mãe está tranquila, está conseguindo cuidar da alimentação e dos cuidados do bebê de uma forma tranquila. E aí ela me contou o quê? Ela recebia a seguinte orientação: você não pode pegar a sua filha no colo fora do aleitamento materno. Você vai pegar esse nenê, você vai pôr para mamar, e depois que ela mamar, apenas 15 minutos em cada peito, porque é o suficiente para ela tirar o que ela precisa de leite, você vai colocá-la de volta no berço. E você não pode sequer entrar no quarto dela antes do horário da próxima mamada. Bom, não preciso falar para vocês que este comportamento estava gerando uma grande angústia na mãe, porque ela foi me contando e eu fui vendo o quanto ela estava angustiada. E ela estava me contando como se fosse um grande desafio para ela aprender a ser uma boa mãe, como se isso fosse a prova de que ela conseguia ser uma boa mãe. E ela estava muito incomodada, muito incomodada. E eu também fiquei bastante atenta a bebê, que já tinha um pouco mais de 2 meses, 2 meses e meio mais ou menos, nunca tinha sorrido. Isso fala muito sobre o vínculo, sobre o quanto essa bebê está sendo acolhida, o quanto a mãe está podendo, conseguindo exercer o contato que ela quer, que ela gostaria, mas não está exercendo por ter que obedecer orientações, no sentido de que ela não pode pegar o nenê dela no colo. Uma mãe muito atenciosa, muito amorosa, mas muito sofrida por não poder pegar o seu bebê, e um bebê que com 2 meses e meio já estava apresentando um comportamento diferente, que era nunca ter dado um sorriso. E essa criança, então, eu acabei encaminhando para que ela fizesse uma outra avaliação, para que ela pudesse, para que a mãe pudesse, né, conversar um pouco mais sobre o que estava acontecendo. Então, vejam como faz diferença. Claro que esse é um caso que eu estou contando para vocês para ilustrar, mas está comprovado que faz diferença você poder, na sua maternidade, exercer a sua vontade, o seu instinto, o seu desejo de ficar com o seu bebê no colo quando ele é pequenininho. E para ele isso também é importante. Então, essa contenção, o tato, o calor da mãe, a voz da mãe, a frequência cardíaca, o cheiro da mãe, isso tudo tem impacto na organização do bebê. Ele conseguir se sentir acolhido, protegido, conseguir se sentir organizado, adormecer, mamar, ter os períodos dele de alerta, com saúde, saúde física, psíquica, mental e psicossocial. Então, só para a gente finalizar, não adote medidas, orientações que te provoquem desconforto. Não adote recomendações que agridam a forma como você entende que você precisa cuidar do seu bebê. Conversem com os profissionais de saúde, falem das angústias, do que está incomodando, do que vocês não concordam, para que você consiga chegar num comum acordo, numa conduta, num comportamento que seja bom para você e bom para o seu bebê. No entanto, não confunda isso com falta de rotina. É claro que no começo é difícil estabelecer uma rotina com um bebê recém-nascido, mas já é bom você tentando organizar alguns horários do tipo a hora do seu banho, a hora da sua alimentação. Então, são momentos em que você vai garantindo que você também tenha tempo para você e o bebê espera um pouquinho no colo do pai, no colo da avó, mas você vai tentando organizar uma rotina. Às vezes, você já pode começar a tentar organizar a rotina pro bebê, inclusive. Então, por exemplo, o horário do banho do bebê. Ah, eu vou dar banho final de tarde, porque eu acho que é um horário que ele depois consegue fazer uma boa mamada e dormir bem.
Ou então eu vou dar banho à noite, porque eu moro num lugar super quente, eu prefiro esperar o pai do nenê chegar para me ajudar com a rotina do banho. De qualquer forma, você pode ir estabelecendo alguns horários, algumas coisas que vão te ajudando a deixar o seu dia mais organizado e a rotina do bebê mais organizada, tá bom? Então, só para finalizar essa quarta aula do primeiro módulo, 4 pontos aqui de atenção que são importantes para vocês lembrarem. Contato pele a pele, golden hour, primeira mamada assistida dentro da primeira hora de vida e alojamento conjunto. Peguem os bebês no colo, curtam seus filhos e vamos para a próxima aula.